Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Além disso, você pode nos seguir nas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e hoje o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Fala diretamente aos nossos corações segundo a Tua santa vontade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando as cartas de Paulo, utilizando para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, a ação pastoral sobre a liderança da igreja. A carta de Paulo a Timóteo ela é uma de suas cartas pastorais. Elas são uma forma de cuidar dos jovens pastores que enfrentavam desafios em seus ministérios. O apóstolo Paulo ele sabia da importância de investir na formação de líderes e também de manter o cuidado sobre eles. Sob esse entendimento, os capítulos 3 e 4 da primeira carta a Timóteo vão mostrar o apóstolo Paulo falando sobre as qualificações do ministério pastoral e diaconal, também alertando sobre o perigo da apostasia, e ele ainda vai reforçar sobre a importância da fidelidade e diligência no ministério. 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 3, diz assim o texto. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Bom, Paulo aqui inicia ressaltando sobre a importância da função ministerial quando se refere como uma nobre função. E então ele apresenta aqui algumas qualidades que devem ser vistas ou devem ser encontradas sobre aqueles que estão pastoreando o rebanho do Senhor. Eu vou aqui ressaltar algumas delas. Primeiro, irrepreensível. Irrepreensível aqui é a ideia de um caráter ilibado, alguém que não dá motivos para ser repreendido. Marido de uma só mulher. A recomendação do apóstolo é que o ministro ele tenha uma vida conjugal e familiar ajustada. Sabemos aqui que a família é muito importante para todos nós e assim ela é primordial na vida do obreiro, para que o habilite a ser um cuidador de outros. Sóbrio. Isso nos fala de uma pessoa equilibrada. Prudente. O obreiro não deve ser uma pessoa inconsequente, que toma decisões pouco pensadas, um imprudente. Não, o obreiro deve ser prudente em tudo que fizer. Respeitável. Isso nos fala da vida do obreiro como um exemplo para os demais, não somente dentro da igreja, mas em todas as suas esferas, na sua comunidade também. Hospitaleiro. Isso nos mostra a alegria em receber irmãos. Isso deve ser um ponto também importante, uma marca na vida do obreiro. Apto a ensinar. É muito importante que o obreiro seja alguém que conheça, que maneja bem a palavra de Deus e ele esteja então pronto a ensiná-la. O estudo da palavra de Deus deve ser uma das marcas do obreiro. Não deve ser apegado ao vinho. Sabemos que a bebida, ela muitas vezes deixa a pessoa fora de si e por isso o obreiro deve evitá-la. Nem violento, mas sim amável, pacífico. O obreiro deve ser uma pessoa que promova a paz em todas as situações através do seu modo de agir. Não apegado ao dinheiro. O apego ao dinheiro não deve fazer parte da vida do obreiro para que ele não dê vazão à ganância. E também aqui é uma forma de lembrar que o obreiro deve depender exclusivamente de Deus, pois toda a provisão que temos vem exclusivamente do Senhor. Os deveres para os pastores. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 4 a 7. Diz assim o texto.
Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Falando aqui sobre os deveres dos pastores, Paulo apresenta 3 condições: o bom governo do lar, a maturidade cristã e o bom testemunho para com os de fora. Sem uma boa administração da sua casa, o obreiro terá dificuldades em exercer o seu ministério eclesiástico. Além disso, pensando na maturidade cristã, o ministro ele deve ser experiente, ele deve ter essa experiência comprovada. É bom que o obreiro não seja novo na fé, para não correr o risco de se ensoberbecer e assim ser condenado em seu procedimento. E pensando sobre o serviço do obreiro, que atua em uma igreja inserida em uma comunidade local, a sua boa reputação deve sempre ser uma referência para os de fora, pois a sua vida será constantemente observada. Os deveres para os diáconos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Bom, nós devemos lembrar aqui que o exercício do ministério diaconal ele começa na igreja primitiva em Atos 6, quando ali houve uma necessidade de serviço. Então, naquele momento, foram separados obreiros como diáconos, com o intuito de desonerar os apóstolos daquelas funções que era servir às mesas. Assim, os apóstolos poderiam se dedicar especificamente à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, versos de 2 a 4. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E de volta ao texto aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, as qualidades esperadas dos diáconos são muito semelhantes às qualidades esperadas dos pastores, das quais nós já falamos. Porém, eu quero ressaltar aqui algo muito importante nesse trecho, o verso 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Nós vemos aqui o exercício do ministério feminino, que deve seguir também os mesmos critérios dos homens. Um exemplo do ministério diaconal feminino é citado por Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 16, versos 1 e 2. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. A irmã Febe aqui era uma auxiliadora de muitos e também do ministério do apóstolo Paulo. Ela era uma diaconisa. Conselhos para o novel pastor. 1 Timóteo capítulo 3, versos de 14 a 16. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Paulo tinha a expectativa de reencontrar em breve com Timóteo, mas caso isso não acontecesse, ele orienta Timóteo sobre a forma prática de desenvolver novos líderes na igreja. Descrevendo a igreja como coluna e fundamento da verdade, ou seja,
como a portadora da mensagem de vida eterna, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o ministério da piedade. A instrução, então, para a formação de líderes está baseada na vida e ministério de Jesus. Paulo cita a encarnação, a obra de justificação, a ressurreição. Ele faz referência à pregação entre os gentios, apresentando também os resultados dessa pregação, e fala do recebimento de Cristo nos céus, de onde virá para a consumação de todas as coisas. Eu lerei aqui alguns textos sobre esses assuntos. A encarnação de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A obra de justificação, Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E também a ressurreição e a volta de Cristo para a consumação de todas as coisas. Atos capítulo 1, versos 10 e 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Os cuidados com os desvios doutrinários. 1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Bom, mais uma vez aqui, Paulo faz um alerta sobre os desvios doutrinários. Isso é algo muito comum em seus escritos. Ele está falando sobre o perigo da apostasia e também sobre alguns pontos que estavam discordantes da palavra de Deus. Havia naquele momento alguns que estavam ensinando incorretamente sobre o casamento e sobre não comer certos alimentos. Paulo aproveita e ensina então que os alimentos eles são destinados a abençoar os homens, que devem ser gratos a Deus por eles. Então, irmãos, nós devemos compreender a importância da gratidão quanto aos alimentos e que todos eles são para nos abençoar. Essa compreensão é algo muito precioso para que não sejamos atacados em nossa consciência sobre comer ou não comer algo. O bom exercício do ministério pastoral. 1 Timóteo capítulo 4, versos de 6 a 11. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa na vida presente e na futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. É muito importante, irmãos, que a igreja ela receba um ensino sadio, que ela seja nutrida com as verdades da fé e da boa doutrina. É isso que se espera de um bom ministro de Cristo, como ressalta nesse trecho aqui o apóstolo Paulo. A ênfase sempre deve ser o exercício da piedade com a prática de boas obras. Isso é muito proveitoso para a vida do crente e para a igreja. Quando o apóstolo Paulo aqui ele fala sobre exercício físico, ele não está sendo contrário à prática do exercício físico, mas está fazendo uma comparação entre o exercício físico e o exercício da piedade, ressaltando que os benefícios do exercício da piedade, eles são eternos para a vida do cristão. Esse trecho aqui, ele termina com um reforço sobre o ensino das verdades à igreja. Irmãos, nossas igrejas devem estar focadas no verdadeiro ensino, naquilo que é primordial, naquilo que nos leva ao exercício da piedade, através de uma vida transformada.
e isso só é possível através da palavra de Deus. Os versos de 12 a 16. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. E a parte final desse capítulo que temos estudado nos fala sobre o respeito que se deve ter com o líder, mesmo que este seja jovem, como era o caso aqui de Timóteo. A liderança do jovem Timóteo deveria ser respeitada e ouvida, ao passo que ele fosse o exemplo de conduta cristã para aquele rebanho. Portanto, a preciosa orientação aqui do apóstolo Paulo é que Timóteo se mantenha firme, aplicado às Escrituras, na leitura, na exortação e no ensino. Timóteo deveria seguir o chamado de Deus para a sua vida e assim o resultado seria a salvação de muitos. Irmãos, que assim seja também em nossas vidas, que sigamos firmes, como exemplos, alicerçados na palavra de Deus e exercitando a piedade em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra que vem diretamente aos nossos corações. Que nós possamos prosseguir firmes, sendo exemplos em tudo que fizermos, onde estivermos, ó Pai. Pai, continua nos guiando, firmados na tua palavra. Esse é o nosso desejo. E que nós possamos fazer a diferença onde estivermos, ó Pai. Pai, continua guardando nossas famílias, sobre as quais pedimos a tua bênção. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.